Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza, mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir nosso coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos, se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje nosso tema é trazemos algumas informações que já existem muitas, mas sobre o Livro dos Espíritos. Na última segunda-feira, o Livro dos Espíritos atingiu 159 anos de existência. Quando nós, e isso é importante nós sabemos, temos alguma coisa de muita importância, de impacto na sociedade, seja moral, científica, filosófica, sempre tem uma estrutura por trás dela. Nada acontece por acaso. Não existe improviso na obra da criação. Tudo é programado. E muitas das vezes a programação obedece até o nível evolutivo e receptivo daqueles que serão os futuros beneficiados. O próprio mestre disse a seus discípulos isso, que ele muito mais vos poderia dizer, mas eles não iriam entender, mas ele mandaria outro consolador, que teria a seguinte função: lançar luzes sobre tudo que ele nos tinha ensinado. Quase 1800 anos mais tarde, começa o processo a preparação da chegada do Consolador. Quer dizer, começou até um pouquinho antes, se houver tempo nós vamos comentar sobre isso. Pelo menos uns 4 séculos antes já tinha começado a preparação, que não é, às vezes, da forma que nós pensamos. Eles tudo podem fazer a hora que quiserem. Nem sempre é assim, porque eles dependem de nós também. Porque nós somos o beneficiário. Eles não fazem benefício deles, fazem benefício nosso. E nós temos uma página que foi lida em 1942, lá no ginásio do Pacaembu. Uma página do Humberto de Campos, resumida apenas para ter uma ideia, quando Jesus convoca os trabalhadores para virem realizar um trabalho da transformação do planeta com um novo impulso científico. É aquele que nós conhecemos pelo iluminismo da ciência, que eclodiu na França. E ele escreve mais ou menos o diálogo que Jesus teve com seus emissários, mas em especial com aquele que fora John Haas na existência anterior, que voltaria ao palco da vida, trazendo realmente o Consolador prometido. E o Humberto de Campos diz para nós o seguinte:
Depois de se dirigir aos numerosos missionários destinados à renovação do pensamento do mundo do século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado John Haas e falou cordialmente: não serás portador de invenções novas, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Preparam-se os círculos da vida planetária a grandes transformações nos domínios do pensamento. É indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. E ele vai fechando os conselhos ao John Haas e diz: meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atender às necessidades das criaturas. Não recebem palmas e homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. Isso é um ponto geral dos servidores de Jesus. Servidores, não seguidores. Servidores. Aproveitando a página que foi lida agora para nós, Paulo de Tarso, ele escreve na primeira carta dos Coríntios, ele traz essa mensagem quando ele manda a primeira carta aos Coríntios, falando que a Deus parece que colocou os apóstolos por último, fazendo espetáculos aos homens e aos anjos. E na verdade, o próprio Evangelho de Jesus confirma isso, porque os últimos é que serão os primeiros da prova do testemunho da fé, os últimos. E o último na concepção humana, mas os primeiros na expectativa celeste. Nós é que temos dificuldade de entender o que significa ser o primeiro e ser o último, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros seremos os últimos. Os grandes servidores, por exemplo, como está colocado aqui, contarão comigo, terão a minha providência. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, e isso a época que praticamente Jesus tinha deixado alguns anos mais, 20 anos mais, que ele tinha sido crucificado. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo no seu início, ele apresenta a seguinte ideia das lutas que ele travava consigo mesmo, a dificuldade que tinha realmente de vencer, de enfrentar as dificuldades espirituais que o atormentavam. Ele diz, iniciando para nós o seguinte: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é justo dizer aos homens. Quer dizer, ele diz, conheço um homem, ele diz, começa. Mas logo na seguinte, quando ele diz essa parte, diz, mas para que eu não me vanglorie disso, ou seja, ele se coloca como sendo tal homem. Foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia continuamente. E ele diz as providências que ele tomou. E ele diz, na carta, escrevendo na sequência: 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o Senhor me respondeu: tu tens a minha graça te basta, pois a força do meu servo se conheces nas dificuldades. Então nós paramos para analisar se o que nós conhecemos como nossa força, quando tira os problemas do nosso caminho, ou quando nós temos força para superá-lo. É a primeira observação que nós temos que fazer para nós. Se eu quero ser um beneficiado ou quero ser um servidor. Beneficiar. Temos que escolher. Nós temos que saber ao nível... claro que ninguém tem que fazer aquilo que esteja acima das suas forças. Nós só devemos fazer aquilo que esteja ao nosso alcance. Paulo de Tarso reclamou, não é a primeira vez que ele reclama com os discípulos, não, ele, nessa mesma carta que ele escreve, ele diz o seguinte: porque Simão Pedro e Barnabé depende das arrecadações, das doações, aliás, porque o Simão e os discípulos, os apóstolos, dependem de assistência, e eu e Barnabé temos que viver com as nossas lutas, os nossos sacrifícios. Então ele faz essa comparação. E ele, nessa comparação que ele faz, ele diz o seguinte: faço tudo isso pelo Evangelho. Ai de mim se não fosse o Evangelho. Então, ele vivia o Evangelho, ele reclamava, mas nunca parou de trabalhar. O problema nosso é o seguinte: desse jeito não adianta. Então, o Livro dos Espíritos, ele é o básico, é a obra básica das obras básicas. Ele é aquele que dá uma estrutura, clareia, esclarece, ensina para nós. Agora, nós temos muita dificuldade de entender e compreender o Livro dos Espíritos. Só para ter uma ideia, porque existe um aspecto seguinte: os que estão envolvidos na obra,
os que vivenciam a obra, os que aproveitam da obra. Cada um de nós representa uma pessoa nesse meio. Por isso que nós chamamos a atenção sobre 4 verbos que nós temos que aprender a lidar com ele, no nosso processo de aprendizagem. Os 4 verbos são aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender, compreender, aceitar e fazer. Cada verbo tem um significado. Aprendemos por repetição, compreendemos por comparação, fazemos por convicção e aceitamos, aliás, fazemos por determinação. O grande problema é o aceitar, porque o aceitar significa o seguinte: quando nós aceitamos alguma coisa, nós assimilamos aquilo ali como verdadeiro. E no Evangelho Jesus diz que mais será cobrado a quem mais foi dado. E às vezes nós não medimos a consequência de assumir responsabilidade dentro de uma obra divina. Ela não é humana, ela é para humanos, mas ela é divina. Muitos de nós ou ouvimos ou falamos, às vezes pronunciamos o seguinte: olha, eu aceito a doutrina, mas nessa vida não dá para mudar. A minha vida não dá, a minha família... Aí começamos a arrumar uma série de explicações para dizer que não tenho condições nessa vida de mudar o meu destino, meu rumo. Como é que nós podemos saber? E aí ele diz: na próxima eu mudo. Espera um pouquinho, quem garante que nós vamos ter a próxima? Quem dirá qual será a próxima existência nossa? Nós não sabemos. A partir do momento que aceitamos, nós temos que assumir um compromisso. Isso chama-se responsabilidade. Enquanto o ser não aceita, ele tem um atenuante. Não dizia que ele tem uma desculpa, ele tem um atenuante, ele não aceitou. Mas a partir do momento que aceita, ele é responsável pelo compromisso que ele assumiu. Agora, na doutrina dos Espíritos, nós vemos aqui a preparação do codificador. O John Rice, que ele tinha sido queimado vivo, e no livro Universo e Vida do Áureo, ele mostra ali um apóstolo de Jesus que voltou com essa tarefa. E como é que o Áureo, na edição da FEB, né? Como é que o Áureo explica para nós o seguinte: e o grande apóstolo Tomé estava novamente em 1804 no planeta para a sagrada missão de codificar a doutrina. O apóstolo Tomé voltava. Quando nós olhamos o apóstolo Tomé nessa tarefa, nós verificamos uma coisa interessante. Ele era o que duvidava. Ele duvidava. Tomé, coloca a tua mão aqui. E por que ele foi escolhido para fazer essa tarefa, esse trabalho? Pela sinceridade dele. Pela sinceridade de fazer o trabalho. Veja bem o que é a característica de um servidor apto à sua tarefa. Não quer dizer que todos realmente vão vencer na tarefa, não, gente. Muitos trabalhadores fracassaram e acreditando estavam realizando tudo o que precisava. Só o futuro pode mostrar se ele está vitorioso ou não. Nós, quando começamos a estudar a obra, a própria introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos conhecendo o personagem que estruturou a doutrina pelas informações, às vezes, assim, não intencionais que ele coloca, mas nós aprendemos a entender o efeito que ela pode nos causar. Porque Kardec, quando abre a introdução do Livro dos Espíritos, ele coloca uma informação até simples. Ele diz para nós o seguinte: não seria eu que iria contestar o valor do magnetismo, uma vez que estudei a matéria durante 35 anos. E ele continua o raciocínio dele. Então, para quem lê assim, só quer ler, não aprender, continua lendo e não percebeu o que ele disse. Ele está dizendo o seguinte, que ele há 35 anos estudava o magnetismo. Ou seja, ele começou a estudar com 17 anos, que ele agora já estava com 52. 1806, ele chegou aqui em 1804, ele estava com 52 anos. Com 52 anos, ele, durante 35 anos desse tempo, quer dizer, 2 vezes mais, ele dedicara ao estudo do magnetismo, quer dizer, tinha escola naquela oportunidade. A atração dos corpos, a influenciação das pessoas, tudo isso. Em 35 anos que ele estudou o magnetismo, em 1 ano ele estruturou toda a doutrina e publicou um livro. Nós, às vezes, ficamos presos na nossa ideia, não mudamos de comportamento. Ah, não, eu já tenho 20 anos nisso. E aí nós vamos ver o que é um trabalhador que sabe mudar, sem perder a característica do seu rumo, manter o programa estabelecido para ele. Nós, não, mas eu já faço isso há tanto tempo que não dá para mudar mais. Não é assim que ele diz? Ele estava com 52
35 anos trabalhando em cima do magnetismo. E quando surgiu aquela novidade das manifestações, e as pessoas brincavam aquilo nos salões de França, ele viu que ali tinha uma coisa séria, que ele resolveu estudar com seriedade. Nós, às vezes, inclusive nós recentemente, aí, há uns 40, 50 anos atrás, ficava brincando com aquela roleta lá para ver os copos mexer. Ver como é a infantilidade nossa, né? Mexendo com essas coisas, sem compreender a extensão da importância dele. Então, nesse aspecto aí, a doutrina foi implantada. Kardec, então, começou a organizar, estruturou toda a doutrina, e nós começamos a perceber o seguinte: qual a importância que o Livro dos Espíritos tem para nós, uma vez que, às vezes, nós temos dificuldade de estudar o Evangelho e também estudar a doutrina espírita. Porque nós falamos que Jesus que prometeu que a doutrina espírita, ou o Consolador, iria lançar luzes sobre o Evangelho que ele nos trouxe. Essa é a função. Agora, para enxergar isso, nós teríamos que estudar o quê? O Evangelho e a doutrina espírita para entender e compreender um outro. Nós nem sempre nos aplicamos a estudar o outro, quer dizer, o estudar por si só não resolve a compreensão. Pode até aprender, mas compreender não. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Vou fazer apenas um comentário simples, para nós entendermos o que é estudar com atenção. Nós falamos isso, mas não é porque é nosso pensamento, não. Quem chama a nossa atenção sobre isso é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele tem um livro, ele escreveu um livro, ditou a Maria Cecília Paiva, um livro chamado Garimpeiros do Além. E nesse livro, numa página intitulada Fé Inabalável, ele diz o seguinte: estudando o seu Evangelho de amor e luz com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Agora, ele colocou nisso. Nós também chamamos a atenção, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade, que aquela primeira mensagem, que é a quinta, né, mensagem do Consolador, só ele escreve essa mensagem do Cristo Consolador. E ele começa falando assim: venham como outrora aos transviados filhos da casa de Israel, não é isso? E lá embaixo ele dissertando sobre a função dele diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se arraigaram. Quando nós estudamos a doutrina baseada no próprio Livro dos Espíritos e as complementares com atenção, nós percebemos onde podemos perceber onde é que tem um erro, uma falha. É tão sutil que não dá para perceber. Quer ver uma coisa? Jesus, quando vai no último dia dele ao horto orar com os seus discípulos, ele então chama Tiago, Simão e João para orar, vigiar com ele enquanto ele ora. Os três vão e diz: fique aqui em vigília, que eu vou orar ao Pai. E ele foi. Ele volta 1 hora depois, encontra eles três dormindo. E diz: nem 1 hora conseguisse vigiar comigo? E aí ele usa a frase que está no Evangelho da seguinte forma: em verdade o Espírito é forte, mas na carne é fraca. Mas a carne é fraca. Olha só. Em verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós usamos essa frase para justificar erros nossos, não usamos? Ah, não, mas a carne é fraca. Alguém fala uma coisa: não, eu estou tentando, mas você sabe como é que é? Jesus mesmo que disse: a carne é fraca. Vamos levar em conta o seguinte: nós temos que conhecer todo o histórico do trabalho. Alguns séculos atrás, havia tantos evangélicos que a Igreja Católica, que predominava, resolveu organizar alguns para ficar só aqueles que realmente pudessem ser confiáveis, para não ter tanta dúvida quanto havia anteriormente. E eles acabaram escolhendo 4 evangelhos, que ficou como o de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E fechou ali. E claro, na tradução, na montagem, não aceitando a reencarnação, eles querem adaptar as informações de acordo com a convicção que eles tinham. Senão seria aceitar a reencarnação, embora não houvesse ainda a doutrina dos espíritos, falando sobre a reencarnação. Então eles fizeram as traduções, mas ajustando as traduções com pequenas nuances sobre o aspecto que é uma vida só que nós temos. Então, para bem detalhe, e dentro da doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, como é que nós entendemos a nossa vinda para cá? Ninguém vem por castigo nem obrigado. Nós vemos por esforço de aprendizado, ou então por intercessão de alguém que pode responder por nós. A única exceção é a intercessão. O resto é merecimento mesmo da pessoa que tem a condição de vir aqui para organizar a sua trajetória. Ninguém vem para falir nem para cometer erros. Acabam fazendo, mas não é esse o propósito.
Então, há um mergulho lá em cima, quando nós somos preparados, a maioria de nós somos preparados, nós estamos prontos para revencer aqui embaixo. Que lá em cima é tão grande a convicção que nós achamos que não vai ter jeito de errar. Vamos vencer todos os obstáculos. Só que entra na carne, não lembra do passado, que foi acertado lá em cima. Então Jesus, que conhece os dois lados, ele, ao ver que os seus discípulos eram apóstolos, seriam apóstolos dele, até o momento era apenas discípulo, mas ao nível de apóstolo, alguns meses mais tarde já seriam apóstolos de Jesus. Então Jesus, a frase praticamente dentro da doutrina espírita que ele colocou para nós no Evangelho, que é reproduzida daquela forma, ele diz assim: em verdade o Espírito está pronto, senão não viria, mas na carne ele é fraco. É na carne que nós somos fracos. Por quê? Nós damos importância a outras coisas terrenas do que as coisas divinas. Gente, eu não vou deixar meu emprego para ir para uma reunião doutrinária, vou. Não, eu vou trabalhar amanhã. Semana que vem eu até podia faltar, mas já faltei semana passada. Então nós percebe a diferença entre nós termos uma convicção do que é da importância superior a outra. Nós elegemos as prioridades nossas sobre a ótica doutrinária. E onde nós podemos ver isso? Antes de nós vermos onde nós podemos chegar a isso, como é que nós podemos estudar o Livro dos Espíritos? Um dos baluartes da nossa doutrina, nós conhecemos ele pelo nome de Leon Denis. Leon Denis teve um contato com a doutrina com 18 anos de idade. Repara bem no detalhe, a diferença de idade de Kardec com Leon Denis é de 42 anos mais ou menos. Então repara bem, há uma sequência de trabalhadores que vêm para sustentar a obra básica, realmente para não perder a sequência de impulsão que ela tem que ter. Então não é qualquer um vem, é distribuído. Vem um, começa o trabalho, a hora que chega no tempo certo, vem o outro, dá continuidade, e nessa sequência nós caminhamos, mantendo o padrão necessário para os necessitados. Não é para Jesus, agradar Jesus, não. É para os necessitados, como foi colocado de Jesus, para o próprio Kardec, o John Haas, quando deveria, para os que necessitam, que são os necessitados que precisam de tudo isso. Eles não vêm por eles, vêm por nós, e nós não vemos isso. O próprio Evangelho de João mostra isso, que diz para nós no versículo 10 do capítulo 1, dizendo o seguinte: ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Quer dizer, isso Jesus não recebeu. Mas aí lá tem uma complemento que diz: mas todo aquele que o receber e fizer a sua vontade, poderão tornar-se filhos de Deus. E nós chamamos todo mundo de filho de Deus, não é isso? Não, nós ainda seremos, não somos ainda. É muito comum, por comodidade, nós aceitarmos título que ainda não conquistamos. Seremos sim, mas não vamos usar o título antes realmente de ser merecido. E como é que o Leon Denis viu, enxergou o Livro dos Espíritos? Ele tinha 18 anos quando olhou na vitrina, ele era de uma família humilde e pobre. Para ter uma ideia sobre isso, ele mesmo diz: pela doutrina eu perdi todas as chances do campo sentimental que eu possuía, pessoal. Não pude nem casar, formar família. Ele amava, de uma pessoa que ele amava, não pôde construir a família, porque a família dependia dos trabalhos dele, ele era um caixeiro viajante. Leon Denis. Mas ele confessa, na introdução do livro, que o Henri Saussure fez uma biografia de Allan Kardec. E no início, quem fez a apresentação, a introdução da biografia de Kardec para Henri Saussure, foi o Leon Denis. E ele inicia dizendo o seguinte para nós: eu tinha 18 anos quando li o Livro dos Espíritos, foi uma iluminação para todo o meu ser. Eu não precisava de provas para uma doutrina que respondia a todas as perguntas, resolvia todos os problemas de modo a satisfazer a razão e a consciência. Além disso, as provas estavam em mim mesmo. Esse é o problema. Nós lemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para os outros. Não, nós não nos chegamos ali. Se eu não me ver na obra, eu não teve resultado nenhum. Nós queremos ver os defeitos dos outros, as qualidades dos outros, não vemos as nossas, as necessidades nossas. A doutrina fala para nós. E como é que ela fala? Como é que nós podemos ser recepcionados nela? É muito comum nós, na dor e no sofrimento, nós estamos caminhando para a dificuldade, há sempre uma ideia
em nós de buscar uma tábua de salvação. Quem está enfrentando um problema de saúde, de desencarne prematuro, às vezes até dificuldades financeiras, e às vezes a situação parece que vai todo dia de mal a pior. Tem até uma expressão que às vezes nós usamos, né? Quanto mais rezo, mais a assombração me aparece. E alguns de nós dizem, olha, se você for lá no centro, seus problemas vão se acabar, né? Vão acabar. Gente, normalmente os problemas não acabam. Nós é que temos força para continuar caminhando. Os problemas nossos dificilmente irão acabar no planeta. Só acabarão os nossos problemas quando nós não precisarmos mais voltar para cá. Só. Enquanto nós estamos indo e voltando, nós temos que enfrentar a dificuldade. Quanto mais elevado, maior é o volume das nossas dificuldades, porque existe uma máxima dentro da doutrina que diz: não se coloca fardos pesados sobre ombros fracos. Todo trabalhador que chega no último estágio da prova, com grande dificuldade, a última prova que nós temos visto é Jesus aplicando a prova para ele passar por ela. Nós estamos na casa por isso. Fabiano de Cristo, antes de ser Fabiano de Cristo, ele recebeu a mensagem que ele viria dar todo o patrimônio, vender o patrimônio, dar tudo, para repartir a herança dele e entregar tudo, não ficar com nada e vir servir a causa do Cristo. E ele realmente fez integralmente, orientado, claro, por Francisco de Assis, não é isso? Então ele fez tudo. E ele entrou, foi ser porteiro no mosteiro de Santo Antônio, ali primeiro foi lá em Angra dos Reis, depois que ele foi aqui para o Lago da Carioca. E ali ele entrou como porteiro, como ele não tinha assim ascendente religioso, então ele ficava na portaria. E ali na portaria ele realizou grandes coisas. E começou a surgir nas pernas dele alguns problemas de saúde que realmente começou a inibir a possibilidade dele. E ele foi gradualmente perdendo a possibilidade de mobilidade, de andar, de ir e vir, por conta das doenças nas pernas. Ele fazia grandes obras nos outros e aparentemente o corpo dele estava apodrecendo em vida. Olha só. E acompanhado por todos esses tutelares da espiritualidade. Só para encerrar a caminhada dele, num dia que ele está numa cela lá, que não suportava mais as dores do corpo, da perna, ele então tem um momento assim de angústia interior, e antes que ele emitisse pensamentos que não coadunavam com o nível de elevação que já havia alcançado, ele é retirado do corpo e levado até o espaço. E um ser numa forma de cruz vem ao encontro dele. Ele vê aquele ser e identifica por inspiração e intuição quem está dentro dele, se ajoelha diante daquela cruz e escuta uma voz que vem dela dizendo o seguinte: por que clamas contra mim, Fabiano? E ele respondeu muito humilde: eu não clamo contra ti, Senhor, é minhas pernas que não me impede de ir até onde o sofredor está, ele é obrigado a vir por mim, é isso que me incomoda. Fabiano, o que você tem feito é suficiente, e os necessitados de tua assistência eu trago até você. Você também está querendo desistir, Fabiano? Quando falou isso, ele tomou um choque e voltou para a cela. Voltou para a cela e com as pernas doendo, insuportáveis, disse: Senhor, muito obrigado pela dor que me aproxima de ti. E nós achamos que afasta dele. O problema, a dificuldade, não. É a nossa reação diante do problema que nos afasta dele. Tem duas perguntas dos Espíritos que devem ser utilizadas. Tem algumas que são de ordem pessoal nosso, e as demais, outras grandes, em ordem universal. Antes de nós tratarmos das questões específicas, são duas bases no nosso cotidiano. É a questão número 100 e a questão 919. Na questão número 100, vamos até no comentário que Kardec faz, que está lá um lembrete para nós temos que ter um cuidado com aquilo que está lá escrito. Lá diz o seguinte, falando sobre a escala dos espíritos. Na escala dos espíritos, Kardec diz o seguinte: a escala dos espíritos, ela mostra para nós o nível dos comunicantes, e é, de certa forma, a chave da doutrina espírita. Ora, se ele diz que é, de certa forma, a chave da doutrina espírita, então eu vou ter que conhecer a escala para entender o mecanismo, como funciona o processo. Jesus diz: mais será cobrado a quem mais foi dado. Então eu já vejo que tem uma cobrança maior para quem sabe mais. E nós, às vezes, no raciocínio nosso é o contrário. A cobrança é sobre aquele que não sabe nada. Pelo contrário, é para aquele que sabe mais e faz pouco.
Então, nesse aspecto aí, onde é que nós aplicamos o livro do Espírito? Na nossa residência, na nossa família, no nosso trabalho. Muitas vezes nós convivemos com espíritos inferiores a nós, eles têm comportamento abaixo do nosso e nós ficamos indignados com isso. Cobramos deles, sem saber que às vezes nós deveríamos ser orientador deles. E Jesus que diz isso: o que você fizer para o pequenino, é a mim que estará fazendo. Sem raciocinar, nós não entendemos a doutrina espírita. Eu não conheço o nível espiritual de cada um, nem o meu eu sei. E às vezes, mesmo olhando a luz que irradia de alguém, é difícil entender porque existe espírito de grande envergadura que está tolhido de manifestar essa elevação, porque ele tem que passar por uma experiência mais difícil, naquele momento, e não dá para identificá-lo. A não ser que seja alguém muito acima, que possa saber, não, ele está aqui numa tarefa, ou necessitado, mas isso aqui é um grande trabalhador. Vou até mostrar para vocês como a gente identifica, às vezes, essa presença assim, na face planetária. No livro, Obreiro da Vida Eterna, o Jerônimo vem para desencarnar a Albina. Quando ele chega na casa da Albina, tem que tirar os recursos dela para poder melhorar a facilidade dela de se desprender do corpo. Só que quando ele chega na casa de Albina, tem lá uma equipe espiritual aguardando por ele lá, toda visitando a Albina. E quando chega o André Luiz e o Jerônimo, o Hipólito, eles dizem: vocês vieram para desencarnar a Albina, não é? Sim, essa é a nossa tarefa. Mas parece que não vai desencarnar mais não. Ela vai continuar mais tempo aqui. O André Luiz, de certa maneira, entre aspas, indignado. Gente, nós viemos para desligar, e aí uma pessoa que nem nos conhece, nem nós conhecemos ele, vem dizer que não vai fazer. E nós, às vezes, temos que adaptar esses estudos que nós fazemos ao nosso comportamento, senão não adianta nada também. Quantas vezes a gente recebe uma tarefa de trabalho, mesmo na casa, e alguém diz: não é para fazer mais não. Não, mas me disseram que é para fazer. Não, mas estou dizendo para não fazer. A pessoa que mandou fazer é superior a nossa. A que mandou parar de fazer também é superior a nós. E agora obedece a quem? E se não deixa fazer, diz: eu não vou mais trabalhar aqui. Recebe de ordem de um, ninguém sabe o que está. Não é assim que nós dizemos? Não. Sabe qual foi a resposta do Jerônimo? O André Luiz perguntou lá fora para ele: vamos desligar ou não vamos desligar? André, calma. Se houver mudanças, nós seremos informados. Só isso, seremos informados. O superior sempre está no comando, gente. Vamos aprender isso. É hierarquia isso. Pois bem, quando ele chega na casa transitória Fabiano, ele é chamado lá em cima. Quando ele volta, o André pergunta: e aí, vamos desligar ou não? Não, André, pelo contrário. Nós estamos encarregados de retirar o fluido. Agora vamos ter que dar força para ela não desencarnar. Mas por quê? É a filha dela? Não, André, você vai ver agora. Quando eles chegam na casa da Albina, aí a Albina diz: cadê Joãozinho, que não chegou ainda da escola? Aí diz: já chega, mamãe. Aí entra uma criancinha de uns seus 6, 7 aninhos. Aí o Jerônimo veio para o André: sua resposta aqui. Esse menino foi largado na porta de Albina. Lloyd, a filha, recebeu ele e passou a criar como filho adotivo do coração. E ele é tratado como filho da casa. E largado na porta, mas é um grande servidor de Jesus. Trabalhador do mestre. E reparou que Lloyd está grávida? Ela traz a companheira de trabalhos milenar que serve com ele. E ele percebeu, na pequenez do corpo, mas na grandeza da alma, de que se a mãe viesse a falecer, a Lloyd podia perder a gestação e ele ficar sem a companheira de imediato. Então pediu a Jesus que impedisse ela ser desligada. E nós estamos atendendo a ordem que recebemos pelo pedido dele. Nós não sabemos quem é grande, gente. É muito difícil. Muito cuidado com isso. Jesus diz para nós que tem uma maneira de saber. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo do teu próximo. Servo, não serviçal. Cuidado também com as palavras, hein? Servo e não serviçal. Serve é aquele que serve. Serviçal é o que faz a vontade de quem pede. E nem sempre quem pede sabe o que está pedindo, ok? Então, nesse aspecto aí, nós vamos começando formando uma ideia de como é a nossa relação com as pessoas que nos servem. Às vezes nós tratamos um filho adotivo de uma maneira pejorativa. Já notaram isso? Não, mas foi largado. Gente, não existe ninguém largado. Isso aí é preconceito da nossa parte. Às vezes até o nível familiar também nós criamos preconceitos sociais, coisas desse tipo, que a doutrina condena. Então, nesse aspecto, a questão 100 chama a atenção para nós, conhecer a escala e também o tarefeiro que ele realiza, não é isso? E na 919,
Por que ela é imponente e importante para nós? Olha só a questão, porque às vezes nós aprendemos muito com a pergunta que Kardec faz. Ele faz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à tentação do mal? Quer dizer, quem que não quer uma coisa prática, fácil, né, para resistir à tentação do mal? E a resposta vem: um sábio da antiguidade já falou, disse: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E cadê? Sabemos o valor dessa marca, mas como consegui-lo? E aí Santo Agostinho começa a falar sobre como fazer como ele fazia quando estava entre nós. Só que um detalhe: Santo Agostinho é Santo Agostinho. Ele está no nível dele e nós temos que nos colocar no nosso. Mas no final da questão 919A, ele coloca uma coisa que nos chama a atenção, quando ele diz: perguntais quanto for necessário, teremos maior prazer em responder. Não gastam muito tempo para construir alguma coisa, um patrimônio para uma vida curta? Ora, o que é uns anos para uma vida eterna? Sei que muitos de vós vão dizer que o presente é certo e o futuro é incerto. É justamente isso que nós estamos encarregados de arrancar de dentro de vocês. Foi com esse propósito que primeiro nós trouxemos os movimentos das mesas para chamar a atenção, e depois os ditados que foram ofertados para serem divulgados. Foi com esse objetivo que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Não está aí, está o objetivo dos Espíritos: mudar o nosso interior, mudar nós. E se nós verificarmos o seguinte, até no casamento, por exemplo, é muito comum isso, gente. Nós só vamos casar quando tiver o dinheiro para uma casinha. Pronto, né? Hoje é até mais difícil. Não só vamos ter filho depois de tiver a situação estabilizada. Percebe o detalhe? Então nós colocamos em primeiro lugar a nossa segurança financeira e não os nossos compromissos assumidos. E aí alguns de grande envergadura espiritual, que têm amigos espirituais do lado, eles rompem os empecilhos que são colocados e a criança aparece. Gente, você não teve cuidado? Sim, nós tivemos. Eles é que têm mais cuidado ainda conosco. E nós temos que chegar a isso. E um grande objetivo do Livro Espírita é mostrar para nós isso. E como é que mostrar isso aí? O Emmanuel, no livro Consolador, ele faz um pequeno comentário aqui sobre a doutrina consoladora. São 3 aspectos que ela representa para nós: filosófico, ciência e religião. Nós gostaríamos de acrescentar um 4º item que faz parte dela: a realidade está dentro da doutrina. Ela não é apenas uma religião. Tudo o que acontece está dentro dela. Nós temos que inserir dentro dela. E por que nós falamos isso? Vamos mostrar já já. Por quê? Eu, pelo menos quando eu comecei a aprender na doutrina, não, isso não é doutrina espírita, gente. Uma coisa é o que eu faço dentro do que a doutrina recomenda, outra coisa eu faço dentro do que a doutrina condena. O próprio Jesus diz: nós não podemos servir 2 senhores, mas nós fazemos. Mas nem por isso nós deixamos ser realmente trabalhador do planeta. Então, nesse aspecto aí, ele é a realidade. E o Emmanuel diz para nós no livro Consolador, na introdução, que ele disse o seguinte: em 39 eles começaram a se organizar e foi orientado para fazer pergunta ao Emmanuel para responder as questões. E a pergunta primeira que fizeram foi a seguinte: apresentando o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Qual desse aspecto é o maior? Qual que é maior? Filosofia, ciência ou religião? Aí o Emmanuel diz para nós, responde o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então nós usamos a ciência e a filosofia aqui, mas se quisermos ligar lá em cima, é na religião, que a religião religa. Essa é a função da religião, religar com o Criador. O que é religar? Religar quem se desligou, e nós nos desligamos do Criador. Nós nos desligamos do Criador. A doutrina é tão clara nisso, nós até fizemos um trabalho sobre isso aqui, mas claro que não sobre essa ótica, né? Ele diz o seguinte: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, mas no aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então é na religião que nós temos que nos dedicar. E normalmente nós às vezes olhamos só aspectos científicos, filosóficos, ficamos embevecidos com tudo isso,
Por exemplo, nós estamos aqui com todo esse recurso que nós temos aqui para facilitar até o calor que nós temos, né? Para poder, num momento de muito calor, ter a brisa que seria natural lá fora, ela está aqui dentro. Isso aí foi necessário trazer as pessoas para cá. Pouca gente sabe da luta para implantar esse trabalho aqui. E que lutas são essas que hoje a doutrina esclarece para nós, graças a esse mecanismo foi criado. Perguntaram a Chico Xavier, certa feita, o seguinte: por que Joana d'Arc, sendo uma guerreira, foi canonizada, transformada numa santa? Então o Chico responde o seguinte, que quando Jesus preparava a grande vinda dos grandes trabalhadores para a mudança do século, da chegada do Consolador, havia necessidade, porque nós somos uma centelha, e essa centelha tem uma vibração que não é qualquer óvulo que suporta e pode explodir. Então teria que fazer uma implantação, uma maturação dos óvulos, até chegar no estágio suficiente para suportar as grandes entidades que reencarnariam. Quando Jesus começou o processo para fazer essa mudança, o que ocorreu? As forças contrárias ao bem resolveram então invadir a França, onde estava se desenvolvendo o processo, para, invadindo a França, terem relação com as mulheres que estavam dentro daquele propósito, e aí quebraria a sequência da maturação. É aquela guerra que nós conhecemos pela Guerra dos 100 anos. Olha só, tudo tem um objetivo e às vezes lá em cima. É a luta daqueles contrários ao bem, quando eles serão os primeiros beneficiados, mas eles não sabem, não querem também. Pois bem, um discípulo de Jesus, apóstolo do Mestre, pediu para mergulhar no planeta, para resgatar um passado dele. E ele reencarnou na figura de uma jovenzinha que com 17 anos de liderando um exército vencido, conseguiu rechaçar o invasor. E conseguiu manter o programa em andamento. Às vezes um apóstolo vem e falha assim. Falha assim. Só que ele tem chance de voltar de novo, porque ele não perde a condição. Nós não retrocedemos. É essa a grandeza. Por isso ninguém pode entrar realmente em frustração se não fez o que devia ser. Vai sempre surgir a oportunidade, nós temos que manter a cabeça erguida, otimista, que nós vamos reparar aquilo que nós fizemos de errado. Não pode cair realmente no remorso, que acaba realmente abrindo campo para influências nocivas e negativas, que dificulta mais ainda a nossa retomada de posição. Então, com isso, foi possível manter o programa e os grandes missionários puderam mergulhar, e nós temos hoje o trabalho. Agora, o trabalho está implantado. A pergunta é, e os benefícios dele, em termos espirituais? Só para ter uma coisa simples. No campo da ciência, vieram tantas conquistas, e vou dizer algumas, por exemplo, celular. No meu tempo, nós éramos obrigados a chegar em casa 8 horas, porque ninguém sabia onde estava, tinha que chegar para saber se estava tudo bem. Se não chegasse, a partir dali começava a procurar, só por isso. Hoje, olha, eu estou aqui com os amigos, né? Pronto, já sabe onde está. Simples, não é? E tem pessoas que, se isso aqui ficar sem 15 minutos sem dar sinal, já quer jogar na parede. Ou entrar com um processo contra a empresa. Notou isso? Nós não temos paciência para respeitar alguns empecilhos que surgem naturalmente na nossa vida. E isso mostra quem nós somos, na verdade. Nós somos, às vezes, impositores. E o que a doutrina nos ensina é que não existe imposição na obra da criação. O que existe é recomendação e oportunidade de aceitação. Sobre a importância do livro dos Espíritos, às vezes na coisa prática para nós falamos que às vezes quando nós estamos numa dificuldade grande, quanto maior o problema, às vezes dá desespero em nós. Kardec, quando completou há um século atrás, o nome dele, deixa eu ver, meu Deus do céu, Hilário Silva, escreveu uma mensagem há um século atrás. Em 1957, o Hilário Silva trouxe uma mensagem que é há um século atrás. Ele conta a seguinte história, resumidamente. Kardec, logo que a doutrina começou a surgir, ele começou a sofrer todo tipo de perseguição. Ele custeava todas as despesas, ele não tinha quem o ajudasse. Até a revista do Espírita, que ele queria mais tarde ampliar, ele procurou sócio e acabou não arrumando. E ele disse, foi até melhor assim, porque agora ninguém fica dizendo o que eu posso fazer ou não posso fazer. Mas tudo era bancado por ele. Todas as despesas, e sabe como é que ele fazia? Ele dizia o seguinte,
Se as pessoas quiserem obras complementares da obra, ele diz, é só pedir, não precisa pagar não, paga depois. Então, quer dizer, e pagando do próprio bolso as despesas. Hoje você manda o dinheiro para receber depois, né? Não, você pede, a gente manda, depois você manda o dinheiro para cá. Mais importante é a divulgação da obra do que eu receber a remuneração dela. São coisas que a gente vai vendo no comportamento do trabalhador missionário com compromisso feito. Só que ele está sofrendo perseguição de todo lado. E um detalhe, e aquelas casas que já tinham centenas de casas espíritas, o que fazia? Mandava a carta e queria que ele respondesse logo. É a mania nossa, né? Eu mandei a carta já tem um mês e não veio resposta ainda. Falta de atenção comigo, não é isso que nós dizemos? Eu perguntei e ninguém me respondeu. Parece que são todos serviçais nossos. Não é assim que funciona. E ele naquela preocupação toda, batem à porta, Madame Rivail vai atender, traz um embrulho bem informado. É uma missiva, ele abriu o bilhete e estava lá escrito o seguinte, o Hilário abre a mensagem dele dizendo o seguinte, o professor abriu o embrulho encontrando uma carta singela e leu, Senhor Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Porque ele menciona que ele casou com uma mulher que era o amor da vida dele, Antoinette. Os dois tinham uma vida feliz, realmente tudo sorria bem para eles, até que há um tempo atrás, uma doença sorrateira levou a sua esposa. Vivendo no mundo do materialismo, eu não encontrei força para suportar, e comecei a imaginar o suicídio para sair da vida, e comecei a namorar Ponte Marie, sobre o rio Reno, né? Então ele diz, e seria fácil para mim, não sei nadar. E uma noite, quando o desespero, ele era encadernador de uma tipografia, de uma editora, e ele chegava tarde do trabalho, não levava a sério o serviço dele, já começava a ser recrimado pelo chefe. Aí um dia ele desesperado foi à noite na Ponte Marie, e quando ele colocou a mão na namorada para pular, um objeto esbarrou na mão dele e caiu no chão. Ele até aborrecido abriu, era um livro dos Espíritos, e tinha um bilhetinho que dizia, esta obra salvou minha vida, leia com atenção. Com atenção! Nós lemos apenas só para conhecer didática, não para orientar, para saber, para aprofundar, para penetrar em nós. E ele diz, né, meu desespero foi indescritível, julguei-me condenado ao desamparo para sempre. Tomei o volume nas mãos e logo no frontispício estava escrito, essa obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado Alohan. Estupefado li a obra, o livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem volumes que passa às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dela o que lhe aprouver. Ele então abre o envelope e lá tem mais um aviso que diz o seguinte, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperarem em sua publicação. José Parrier. Esse foi um dos grandes trabalhadores na edição até das obras de Kardec. Agora repara bem um detalhe. Quando Kardec tem isso, é um lenitivo novo que ele está tendo. Ele então levanta, olha pela janela, tira um lenço do bolso, enxuga uma lágrima que corria no seu rosto e volta a trabalhar. É o incentivo do trabalhador, é esse, a recompensa, saber que o trabalho está sendo feito e alguém reconheceu e foi beneficiado. Não é multidão não, é quem utiliza do benefício. Agora quem que utiliza? O que tem interesse. O que tiver interesse. Nós às vezes paramos para perguntar, o que eu solicito lá de cima? São coisas para o mundo ou para lá para cima? Ah, Senhor, meu emprego não está muito bom, me arruma outro emprego. Ah, minha situação sentimental não está das melhores. Nós começamos a pedir coisas que às vezes é o que nós temos, é o que nós precisamos daqui. Nós não pedimos força para passar pelo obstáculo, nós pedimos para tirar o obstáculo do nosso caminho. Esse é um grande erro que nós temos. E agora, voltando a falar sobre o caso genérico de algumas perguntas, posso avançar 2 minutos só, se precisar? Olha só, são questões, nós separamos 20 questões só, não vamos ler não, só vamos dizer, são 20, que são básicas para nós entender tudo o mecanismo. Na 1 está o ponto básico para nós, Deus, causa primeira ou primária de todas as coisas, é ali que começa tudo. Nós temos o hábito de só falar, ver os efeitos, não a causa. Tudo que nós olhamos são efeitos.
Quer ver uma coisa? Existe uma lei mais próxima a nós chamada, existe lei de causa e efeito, foi mencionada aqui, lei de ação e reação, e existe a lei de sequência e lei da consequência. Essa é que está mais próxima de nós. O que é uma lei de sequência? A lei de sequência é aquela que vem, é lei divina, natural, e ela acontece sempre. Por exemplo, todos nós, quando vão dormir, qual é a lei da sequência que vai dormir? É acordar. Você acorda ou não acorda? Aí alguém pode dizer, não, mas eu morri. Sim, interrompeu a sequência, mas o normal seria acordar. Acordar. E de nascer, qual é a sequência de nascer? Morrer. Ou tem alguma outra diferença? Nós não habituamos com essa sequência. Para nós soa como castigo de Deus a morte. Nós não vemos como uma coisa natural que tem que acontecer. Nós ficamos às vezes desesperados. Sabemos que a pessoa está doente, está no hospital. Posso botar o nome na caixinha? 99% das pessoas dizem, dá para pedir para os espíritos poder ajudar ele a não morrer agora? Ninguém pede para ele ser assistido, para ser conduzido. Não, é para não partir. Nós queremos tomar decisão naquilo que já está decidido. Nós não sabemos. Tem pessoas às vezes que chegam, olha, eu mandei um bilhete aí, foi possível ver alguma coisa? Olha, nós estivemos lá visitando e tem um médico, viu lá, tinha duas entidades de aspectos luminosos do lado da cama dele. Graças a Deus, está assistido. Vai, já esperar a notícia. Daí a pouco passou umas 3 horas, desencarnou. Mas como é que pode, né? Porque nós queremos o nosso resultado. Não nos satisfaz saber que ele está assistido. É conduzido. Esquecemos que teve um homem que morreu com 33 anos por nós. E ele não pediu, ele só diz, Pai, perdoa-os. Não sabem o que fazem. Nós não enxergamos dessa maneira. Todos nos tornaremos perfeitos. Vou colocar uma informação aqui para vocês, até para não tomar muito tempo. É o seguinte, todos nós que aqui estamos, sem exceção, assim como aqueles que às vezes nós encontramos dormindo debaixo de uma ponte, já possuem condições elevadíssimas de conhecimento, elevadas. E nós às vezes achamos que não vale nada. Mesmo aqueles que às vezes têm momentos de impedimentos por causa de um corpo difícil de utilizar o seu conhecimento, às vezes na idiotia, às vezes uma situação cerebral, esse ser possui grandes conhecimentos. Bom, em primeiro lugar, como é que nós podemos deduzir isso? Muito simples. Nossa ciência, ela começou há uns 200 anos atrás, mais ou menos, não é isso? 200 anos mais atrás, 250, vamos colocar assim, a dar os primeiros passos em grandes conquistas. E cada dia o avanço é vertiginoso. Até que surgiu o laser. Santos Dumont, no início do século XX, ele trouxe o princípio da aviação. Em 65 anos o homem chegou na Lua. Olha só que rapidez. Hoje, a coisa é uma velocidade imensa de um continente para outro através dos aviões. Tudo isso numa velocidade impressionante. O computador facilita toda a comunicação entre todo mundo sabe o que está acontecendo em qualquer parte do mundo, é quase que instantaneamente. Nunca tivemos tanta comunicação com facilidade como temos hoje. Mas mesmo assim, quando nós ficamos meia hora sem a internet funcionar, a gente fica desesperado, porque nós não estamos habituados mais a depender, ter um pouquinho de paciência. Perceberam isso? Pois bem, a nossa ciência desenvolveu o laser, que pode ser uma chapa de aço dessa largura, sem danificar as obras, e fazer uma cirurgia na pele de alguém sem matar as células. Olha só, mas para isso tem que ter um técnico especializado para usar o laser. Tudo isso existe. Pois bem, mas isso é de 300 anos para cá. Há 5.000 anos atrás, nós não tínhamos ciência nenhuma na face do planeta, não é isso? Não havia, pelo menos eu desconheço. Mas, no entanto, lá no Egito, tem os monumentos construídos há 5.000 anos atrás, que a nossa tecnologia de hoje não consegue construir igual. Não é o monumento só, não. São os cálculos que ele representa. Só recentemente nós estamos começando a descobrir. Como é que puderam fazer aquilo sem conhecimento nenhum? Que já trouxeram de capela, porque já traziam dentro de nós. Por que isso? Nós, quando fomos afastados do início da criação,
de perto do Pai, já trazemos esse conhecimento só de maneira errônea, conduzindo para o mal. Questão 124 do Livro do Espírito. Quando Kardec pergunta, pois que existe esse Espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, e existe esse Espírito que desde o princípio segue o caminho do mal absoluto. Quer dizer, segue o caminho do mal absoluto, mas não perde o direito de usar o conhecimento. E aí, ele tem um grande conhecimento, e quanto mais poder e conhecimento tem, mais problema ele cria. O que é feito com esse ser? Ele é retirado do grupo para passar por um processo de redirecionamento que nós chamamos de reencarnação. Não é assim que nós chamamos? Mas redirecionamento. Agora um detalhe, nós temos que saber como é que isso aconteceu. Porque se nós formos olhar a construção, porque não existe reencarnação se não tiver um planeta. Na 76, por exemplo, Kardec pergunta, quer dizer que o mundo corporal poderia deixar de existir e nada se modificaria? Quer dizer, aliás, ele diz, quer dizer que o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido. E nada mudaria? Dê certo, então nada muda. Por que nada muda? Que nada, a criação divina, o poder de Deus, não pode depender de nada. Quem depende somos nós. Quem depende somos nós, ele não pode depender de nada. Com o mundo ou sem mundo nós vamos progredir. Isso é bem claro, todos se tornarão perfeitos. Agora, um detalhe. Bom, como é que constrói o mundo? Aí, Deus cria o mundo. Não é bem assim também, não. Questão 536, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, concebemos que nisso como em tudo, nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Mas perguntamos, não haverá espírito que opera e trabalha em nome do Criador? E os espíritos respondem, mas evidentemente, e nem poderia ser de outra forma. Deus não opera diretamente na matéria. Ele utiliza os espíritos nos diversos graus de elevação. Aí nós temos que parar para analisar, gente. No início da criação, Deus é eterno. Só que é o seguinte, os mundos são imortais, ou nós somos imortais. Somente é Deus eterno que não tem começo nem fim, mas tem um momento que ele começou a criar. E por maior que seja a criação, o maior poder dele, ele cria um átomo primitivo, que desse átomo primitivo vai surgir a centelha que somos nós. Essa é a criação, questão 540 do Livro dos Espíritos. Lá está escrito o seguinte, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Qual é a função de um arcanjo? Um arcanjo, como diz o André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem a condição, a prerrogativa, como é o caso de Jesus, de construir mundos e seres. Está lá escrito. Ora, mas para construir mundos e seres, ele tem que atingir um nível para isso, não é na criação que ele alcança. Agora, como é que surge então? Aí nós verificamos o seguinte, esses seres que já atingiram, que nós estamos raciocinando, ao longo de uma eternidade que é atrás de nós, antes de nós surgirmos já existia isso. Esses seres que alcançam essa condição, idealizaram direcionar os seus irmãos que estavam no caminho errâneo, do mal absoluto. Só que na centelha ninguém pode mexer direto nela, ninguém pode mexer em nós direto, por isso todo esse trabalhão para nos se encerrar dentro de um perispírito. Agora, para nos colocar num perispírito, para termos um comando sobre nós temos que passar por uma experiência no mundo físico, ou nós passamos pelo reino mineral, vegetal e animal. Para ter uma ideia do que é essa viagem nossa, basta ler no mundo maior, no planeta nosso, quando o André Luiz diz para nós, a crisada de consciência que reside no cristal a rolar no fundo do rio está em processo libertatório. Na árvore frondosa que se apruma por sexo está adquirindo na memória. Na fêmea do tigre, lambendo a sua cria recenada, está adquirindo o princípio de amor. E no cimo aguinchá está conquistando a faculdade da palavra. Em 15 segundos nós colocamos uma viagem de quase 30 mil séculos, ou seja, 3 bilhões de anos. 30 milhões, 3 milhões de anos. Então a doutrina dos espíritos, o que ela entende para nós? Nós falamos doutrina dos espíritos porque foram os espíritos que trouxeram a mensagem. Não, isso é efeito também. A doutrina dos espíritos é que seres angelicais, arcangelicais, chegaram no momento de participar da obra da criação. E aí resolveram criar um redirecionamento para nós, os faltosos. E aí eles idealizaram uma maneira de fazer com que nós passássemos num contato com a matéria para chegar num ponto realmente de poder ser envolvido num perispírito, e dentro do perispírito eles poder manipular para poder direcionar a nossa vontade sem forçar, sem impor a nós. Nós temos que aceitar isso. É aí que surge a ideia de ter a doutrina dos espíritos, criar, que originalmente nós somos centelhas. 88, clarão, centelha, etérea e luz. É isso que nós somos.
Mas então nós passamos a ser direcionados. Então, nesse aspecto aí, essa doutrina do Espírito é feita para nós encaminharmos. E nós, às vezes, não aceitamos ou não vemos com gratidão todo esse trabalho que tem para nós. E no livro do Espírito nós temos tudo isso explicado, complementado com outras obras que chegam também para alicerçar apenas as informações básicas que estão aqui. Quer dizer, temos tudo no nosso destino, mas vamos sofrer enquanto nós estivermos indecisos do caminho a ser tomado. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Obrigado, meu irmão.